usar as bases de Allan Kardec, usar a coleção André Luiz. Sem ler, por exemplo, obras como O Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, poderemos ter a impressão que a obra Nosso Lar não tem base científica. Podemos afirmar que o livro Nosso Lar é o primeiro capítulo de uma obra maior. Toda a coleção é uma unidade de revelação. O mundo espiritual, a verdadeira vida. Uma obra da coleção não complementa a outra. Ela é uma só. Se observarmos as obras como uma unidade, abrangendo todos os aspectos da doutrina espírita, científico, filosófico e religioso, o mundo espiritual pode ser entendido do ponto de vista aqui da Terra, como a verdadeira vida. Quem fizer um estudo isolado da obra vai levar muitas dúvidas e pode criar ideias concebidas da sua imaginação e das suas tendências pessoais ao impressionismo vulgar. Tem até que use a obra para confirmar a existência de ETs entre nós, o uso de roupas especiais, apetrechos, vestindo pelos astros, prendendo espíritos em gaiolas para aves, usando pilhas nas mãos na hora do passe para captar as ondas negativas. Claro que são interpretações absurdas, acreditem, tiradas das obras do André Luiz e de outras obras espíritas. A nossa tendência ao misticismo é milenar, e sem estudos básicos poderemos criar e cair em armadilhas de personalismo. Será a nossa cegueira voluntária o canto das sereias. Precisamos ter a coragem de tentar entender essa obra ou qualquer uma da revelação espírita. Nem as obras de André Luiz, nem mesmo as da revelação espírita, nos foi dada de presente sem a necessidade do nosso esforço em elaborar as teorias ou experimentos da sua verdade. O caráter de toda a revelação que venha do mundo espiritual. Lá na Gênesis, nós vamos encontrar no capítulo 1, no item 13, a seguinte frase de Allan Kardec. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Capítulo 1, item 13. A Gênese, Allan Kardec. Temos que ter a iniciativa de elaborar o entendimento para que se torne fé verdadeira. Respeitando a impressão que cada um tenha sobre a obra, propomos começar um novo estudo para nos aproximarmos um pouco mais do entendimento da verdade do Espírito, estimulando a todos a buscarem no pensamento coletivo compreensão sobre o mundo espiritual. Não temos a pretensão de encontrar toda a verdade. A obra Nosso Lar é tão rica em possibilidades de interpretação que acreditar que a entendemos por completo será a prova que não a interpretamos bem. Uma única encarnação não é suficiente para compreendermos tanta informação. Iremos sempre contaminar nosso esforço em compreender a verdade divina com as nossas imperfeições relativas, conforme a sabedoria do ilustre Leon Denis. A verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, e enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia, quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo o que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra, até o íntimo do santuário o homem levou suas paixões, já suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim em cada religião o erro, fruto da terra, mistura-se a verdade que é o bem dos céus. Leon Denis. Depois da morte e a existência da reencarnação, p. 1415. São Paulo,
editora Imus, 1972. É ciência, é filosofia, é religião ou moral para alguns. Não importa se religião ou moral, desde que se entenda por espiritualidade. A gente gosta muito de perder tempo com as palavras. Isso mesmo, espiritualidade. O Evangelho de Jesus, que dá qualidade à nossa relação com Deus, encontraremos no livro. O nome de Jesus é citado mais de 30 vezes no livro Nosso Lar. É uma nova relação que o homem tem que adotar para com Deus. Deixar as relações infantis e aceitar que entrou na maioridade, para no futuro, a maturidade desta relação, nos relacionarmos melhor com as leis divinas. Há uma distância enorme entre nós e os espíritos superiores. Distância fruto do nosso egoísmo e orgulho, que ainda nos atrasa. Portanto, temos que achar uma saída. Só encontro uma saída atualmente. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Acho que vocês já devem estar familiarizados com a saída acima. Parece até que Jacques Delors sentiu Kardec. Afinal, Kardec foi um educador e sua lucidez previu que a educação é a chave para a civilização perfeita. A obra Nosso Lar vai ajudar bastante a nos mostrar quanto ainda somos principiantes e potencialmente deuses ao mesmo tempo. Que a decisão é sempre nossa, para a nossa felicidade ou desdita. Por isso, devemos estudar. Fenômeno Chico Xavier. Mais de 500 livros publicados. Mais de 60 milhões de exemplares vendidos do livro Nosso Lar. Mais de 3 milhões de unidades do livro Nosso Lar foram comercializadas. Best-seller virou filme. Estamos propondo uma releitura da obra, influenciada pelas informações dos estudiosos da Bíblia, da codificação, da Série André Luiz, entre outros do movimento espírita e fora do movimento espírita. Lembramos que devemos adotar uma posição relativa de ignorância sobre o tema, se quisermos avançar no entendimento. Não há como nos sentirmos especialistas diante das informações que veremos. Nosso sentimento é de um aluno ansioso, uma larva de batráquio. Nossa tarefa aqui é de um carteiro ou auxiliar de serviços ao estudo. Espero que gostem e leiam, pois vamos abrir um canal de contato para tirar dúvidas e sugestões sobre nosso estudo, que apenas começa. É importante que você tenha o livro Nosso Lar em mãos para acompanhar os textos que vamos analisar. Um abraço, muita paz a todos e a todas.